Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui quem fala é Gabi Gontijo, do canal Samadhi com Gabi. E é com muita honra que recebo você aqui, nesse momento presente no agora. Sou professora de Yoga e Meditações, historiadora, e vamos dar continuidade ao nosso audiolivro comentado, podcast Samadhi com Gabi, e o livro escolhido, Yoga para Ansiosos. Estamos no capítulo 1, vídeo parte 2. Vamos para a nossa leitura? Distinguindo medo de ansiedade. Para que você realmente possa entender o que está acontecendo em seu íntimo, vamos diferenciar as palavras medo e ansiedade, porque frequentemente são usadas de forma intercambível. O medo é a resposta física a uma ameaça externa, uma reação instintiva ao perigo para preservar a vida. A ansiedade não é uma reação a um perigo iminente. Está associada a lembranças e antecipação do medo e talvez a uma predisposição biológica. O modo como a ansiedade realmente ocorre no corpo é surpreendente e complexo. Segundo Joseph Ledoux, em seu artigo Emotion Memory, 2007, as experiências emocionais deixam fortes marcas no cérebro. Através de um processo chamado condicionamento ao medo, as células que processam e transmitem informações ao sistema nervoso se tornam condicionadas, condicionando a lembrança do medo e permitindo que ele assuma uma vida própria no corpo e na mente. Assim, pensar em um acontecimento assustador no passado dispara a reação de medo no presente. Por exemplo, quando você se lembra de uma época em que esteve muito perto de uma simples queda, sente o mesmo medo que sentiu na ocasião. Subtítulo: Medo. Você sabe o quanto o medo pode ser debilitante? Deparar-se com algo que realmente teme o faz se sentir paralisado, impedido de seguir. Geralmente, você evita o que teme, sejam aranhas, cobras, altura, voar, multidões, espaços fechados, falar em público, ficar só ou inúmeras outras experiências. O medo pode impedi-lo de fazer algo que realmente quer. Por exemplo, se você tem medo de altura e está na plataforma de observação de um prédio alto, ou no Grand Canyon e quer ir até o corrimão para dar uma olhada, você hesita, engole em seco e sente seu coração batendo. Recua e se maravilha com as pessoas que vão até a beira e talvez até mesmo as inveje. Ou você reúne coragem e vai. Seja como for,
está nas garras do medo, cujas sensações desagradáveis permeiam sua experiência desse momento. A tendência a recuar é reflexiva e consiste em uma série de atividades que incluem alterações visuais, reações hormonais, respostas físicas, pensamentos e comportamentos. A simples visão da altura faz com que ocorra um processo complexo dentro de você em uma fração de segundos. Você se torna cauteloso, recebe um choque de energia e seu corpo fica paralisado. Aparentemente, no mesmo instante, você reage pensando: "Uau!" Depois de bater em retirada ou se forçar a ir em frente, sente seu coração bater e suas mãos tremerem. Você sentiu medo e seus efeitos residuais. O medo deixa uma marca, uma forma de condicionamento físico que você armazena consciente e inconscientemente em seu cérebro. Após estar em uma situação assustadora, os estímulos relacionados podem desencadear de novo toda a reação de medo. Assim, o medo continua vivo dentro de você. O perigo iminente produz uma reação direta no cérebro e no corpo que visam a preservação da vida. Chamada de reação de luta ou fuga, ela lhe permite correr ou tomar outra atitude para salvar a sua vida. Esse é um processo instintivo e hormonal que temos em comum com o reino animal. Em vez de ser apenas uma resposta psicológica, é uma resposta neurofisiológica, complexa, que envolve vários órgãos e diversas áreas do cérebro. Subtítulo: Ansiedade. Sua experiência de ansiedade é o resultado de um intenso diálogo entre uma mente preocupada com segurança, células nervosas que interpretam a vida no presente como sendo mais perigosa do que realmente é, e um corpo que se prepara para fugir ou permanecer firme. Eis porque pode parecer que você não é só luta com a ansiedade, como também considerada isso uma luta perdida. A parte de seu cérebro que processa o medo não sabe se ele provém de seus pensamentos ou de uma ação física real. Em outras palavras, seu corpo reage ao perigo, real ou imaginário, do único modo que sabe, com uma grande carga de energia que o prepara para proteger sua vida. E você nem sabe que isso está acontecendo, pois ocorre no seu inconsciente. Ao se preparar, seu corpo alimenta pensamentos temíveis. É como se fornecesse evidências para os pensamentos de que há algo pelo qual se estressar. As respostas do corpo e da mente amplificam uma a outra. E assim, a ansiedade
não só é aumentada, como também perpetuada. Isso deixa você em um estado de aflição, mesmo quando não há uma ameaça real à sua sobrevivência. Esperamos que essa pequena discussão o ajude a entender por que a ansiedade é tão desagradável. Quando a ansiedade é um mistério, pode ser assustador lidar com ela. Mas saber a seu respeito realmente torna mais eficazes as práticas para aliviá-la ensinada nesse livro. Bom, até esse momento da parte do livro, os autores buscam começar a fazer essa distinção entre medo e ansiedade. Eu recebo muitas pessoas que confundem essa questão do medo, da ansiedade e não conseguem definir muito bem o que estão passando. A ansiedade, ela traz para a pessoa aquela tensão física, aquela tensão mental. E é um diálogo do subconsciente com o consciente. Tudo em prol de proteger a vida. E muitas vezes não distinguem o que é real e o que é imaginário. Quando a gente fala do medo, o medo também ele é um estado de alerta que o corpo fica, mas muitas vezes é o medo até do desconhecido. O medo de algo que você não tem domínio. E se não tem domínio, gera a insegurança. E essa insegurança, ela coloca em risco a certeza de estar vivo, de permanecer bem. E quando você sabe o que você teme, você tenta evitar ao máximo as situações que o faz confrontar, o faz ficar perante o que te causa medo, você evita. E quando em alguma situação da vida não tem como você desviar, ou evitar, ou manter distância, o corpo ele reage com aquela tensão de mão suada, de tremedeira, de coração batendo mais forte. Então essa proposta do livro de trazer o yoga como prática para que você consiga controlar essas situações indesejáveis ou essas situações que te causam tensão, que mexam com o seu emocional, ela é de grande valia, porque você conseguindo fazer esse controle, mesmo mediante qualquer provação ou qualquer desafio ou qualquer situação que não te agrade, você consegue encontrar novamente o seu equilíbrio e se manter pleno e bem. Subtítulo: As facetas da ansiedade. A ansiedade tem 5 facetas: o hábito de evitar, corpo em desequilíbrio, trauma revivido, crença que há algo de errado em você, a corrente poderosa. Vamos explorá-las a fim de reconhecer quais de seus aspectos estão relacionados à sua experiência de ansiedade. O hábito de evitar. Uma das facetas da ansiedade é o hábito de evitar. O maior medo é o próprio medo. Até mesmo a ideia de ter medo é paralisante. Eu ficaria
apavorado. Não poderia fazer isso. Não, nem pense em fazer isso. Eu morreria de medo. Tenho medo de que possa me machucar. Quando Mary resistiu à ideia de comprar o avião, estava motivada pelo hábito de evitar. O desconforto provocado pela ansiedade é uma fonte motivadora, fazendo você preferir permanecer seguro a correr um risco. Você provavelmente sabe disso, porque a maioria de nós tenta evitar a ansiedade. Contudo, isso pode impedi-lo de desenvolver seu potencial e viver plenamente. Quando sua necessidade percebida de permanecer seguro é suprema, a vida se estreita, reduzindo-se a evitar o risco e a precisar estar no controle. Subtítulo: Corpo em desequilíbrio. Outra faceta da ansiedade, um estado de desequilíbrio físico, é quando a ansiedade tem causas fisiológicas. Perturbações dos mensageiros químicos do cérebro e mudanças hormonais nos ciclos menstruais femininos são duas causas biológicas. Perturbações do ouvido interno e prolapso da válvula mitral, causando o que é conhecido como murmúrios do coração, também podem causar ansiedade. Além disso, o corpo é sensível ao que entra nele. O que você ingere pode causar ansiedade. Cafeína, álcool, nicotina, medicamentos prescritos, medicamentos para resfriado, descongestionantes, moderadores de apetite e certas drogas recreativas. Trauma revivido. Subtítulo: Outra faceta da ansiedade é o trauma revivido. Quando reviver o trauma se torna algo crônico, é clinicamente definido como transtorno do estresse pós-traumático. Se você é uma das milhares de pessoas que sofrem trauma do passado, pode inconscientemente recriar a reação de medo quando algumas de suas células nervosas interpretam o que acontece em sua vida hoje como o velho trauma, dizendo ao cérebro para preparar o corpo para se defender. Essa comunicação foge a seu controle consciente, o que significa que quando ocorre, você não está fazendo algo de errado ou ficando ansioso intencionalmente. O trauma habita em seu corpo, torna-se uma experiência familiar. Às vezes, ele se perpetua através do vício em adrenalina, que pode levá-lo a ter comportamentos de risco ou traumáticos, como jogar, fazer sexo promíscuo, cometer atos violentos ou dirigir imprudentemente. Para obter a descarga de adrenalina que essas experiências produzem. Quando a reação de medo lhe parece normal e até mesmo desejável, você a busca através dessas atividades perigosas. O trauma também se alimenta
de autodepreciação e impulsos autodestrutivos, que podem se manifestar como má higiene pessoal, andar em más companhias, monólogos internos, degradantes e vários outros comportamentos prejudiciais. Esses comportamentos recriam involuntariamente os efeitos do trauma, estimulando a reação de medo e mantendo um aflitivo ciclo vicioso. Subtítulo: Há algo de errado comigo. Outra faceta da ansiedade é acreditar que há algo de errado com você. Provém do equívoco sobre quem você é. É um caso de confusão de identidade. Você se considera imperfeito de algo modo falho. Essa faceta se origina de crenças e ideias sobre como ser humano. Eis alguns de seus pensamentos que causam ansiedade, embora talvez você não tenha consciência deles. Eu não estou bem. É uma crença básica que fomenta pensamentos de incapacidade. Como, por exemplo, eu nunca poderia fazer isso. E de não merecer amor. Como, por exemplo, se eu discordar, ele não gostará de mim e poderá até mesmo me abandonar. Tais pensamentos mantêm você nas garras do medo, distorcendo sua experiência de vida. Esses pensamentos residem nos redônditos de sua mente. Enterrados no subconsciente, podem surgir em qualquer momento da vida, embora frequentemente os associemos a traumas crônicos ou agudos na infância, ou negligência. Como o trauma pode ser muito devastador para o nosso corpo e a nossa mente, traumas adultos podem ter o mesmo efeito daqueles de infância. Quando você traz essas falsas percepções para a consciência, nós lhe mostraremos como fazer isso compassivamente. E as vê como são, elas perdem o seu poder de motivadoras inconscientes. O equívoco completo a esse respeito é uma grande causa de ansiedade, da qual falaremos em detalhes mais tarde nesse livro. Por enquanto, estamos apenas apresentando essa e outras facetas da ansiedade. Subtítulo: A corrente poderosa. Essa faceta da ansiedade é um forte subcorrente difícil de classificar. É uma energia que puxa você para baixo e lhe dá a impressão de que vai morrer. Lembra um ataque de pânico, mas tem uma qualidade diferente. Pânico é coração disparado, falta de ar, puro terror com duração limitada. Essa corrente o puxa incessantemente para baixo. Imensa, surge do inconsciente coletivo, da memória celular ancestral, da vida passada, da Kundalini, abre parênteses, energia da consciência que nos afeta psicológica e espiritualmente, fecha parênteses, da ansiedade social e de uma combinação disso tudo.
Essa grande ansiedade parece surgir espontaneamente. O motivo é difícil de determinar e dá a impressão de acompanhar a crise da meia-idade. As questões importantes sobre o significado e vida e o aprofundamento da jornada espiritual. Pode aparecer em momentos de vulnerabilidade, como doença física e inquietação pessoal. Essa faceta da ansiedade é difícil de descrever, mas é preciso nomeá-la. Se você já a sentiu, sabe como ela é. É a que o derruba e não o permite fazer nada além de respirar, permanecer consciente e se render. Bom, nessa parte do livro, ele dá ênfase a essas facetas sobre a ansiedade. Só recapitulando, ele nomeia 5, existem várias. As mais recorrentes seria o hábito de evitar, o corpo em desequilíbrio, trauma revivido, crenças de que algo é de errado com você, a corrente poderosa que é aquela que te domina. Então deixo aqui para você fazer essa reflexão. Quais são as partes relacionadas à ansiedade que te ataca? Ou se seria mais de uma? Ou se seriam todas? Esse diagnóstico, percebido principalmente por você que está passando por esse processo, ele é muito importante para o entendimento de quem é você, como você está. Isso faz parte da busca para o seu autoconhecimento e é um ponto de partida para a sua cura, sua libertação, o seu alinhamento. Lembrando que todos nós somos passíveis de passar por esse tipo de situação. E o yoga, ele pode ser uma das ferramentas que vai te ajudar, mesmo em momentos conflitantes, você encontrar o seu eixo e o seu alinhamento. Então deixo aqui a reflexão. Até nosso próximo encontro. Namastê.